Doutora, vamos nós. Semana passada a gente falou sobre o Auxílio Brasil. Lembra? Claro que eu me lembro. Então, Zé, você me fez uma pergunta, a gente já estava no finalzinho, né? Que foi para hoje. Foi referente à questão, se eu não me engano, você queria saber se é viável manter o valor de R$600 para o ano que vem, é isso? Sim, exatamente isso. Então, eu vou começar falando para você que está ouvindo a gente, agora já passaram as eleições, e quando a gente vai votar, é importante a gente saber o que cada cargo representa. Então, infelizmente, às vezes é comum a pessoa votar num vereador que promete que vai asfaltar a rua, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas o vereador, por exemplo, ele é um cargo do legislativo. Nós temos 3 poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. E no caso da figura que eu citei aqui do vereador, ele está lá para fazer leis, fazer projetos de leis, fiscalizar a execução do prefeito, no caso, né? Que é o chefe do executivo no município. Então, quando a gente para pensar nessas questões, o nosso ordenamento, a funcionalidade do nosso país, ela determina, né, pela Constituição, que anualmente seja feita uma lei orçamentária anual. É como se você, com a sua família, com a sua esposa, falasse assim, olha, vamos ver aqui quais são as contas que a gente pode assumir no ano que vem, qual é o orçamento destinado. Sim. E hoje, assim, a lei orçamentária anual, ela não tem a previsão de manutenção dos R$600. Hoje ela tem uma previsão de R$405 para o orçamento do ano que vem. Para que esse auxílio chegue aos R$600 por pessoa, teria que injetar pelo menos 52 bilhões de reais na economia para que a gente consiga fazer com que esses R$600 eles se tornem integralizados, né? Porque a princípio não, o governo ele não pode gastar o que não está no orçamento. Né? Eu costumava dizer, e aí eu vou fazer um paralelo aqui, porque eu sou apaixonada do direito previdenciário, né? Você que está aí nos ouvindo, esse é um nome correto para tudo que lida com o INSS, com questões de aposentadoria, de pensão. Então, essa legislação a gente chama de direito previdenciário. E quando eu estava no INSS ainda, né, fui servidora lá por mais de 15 anos, a gente costumava falar que um concessor, um técnico do Seguro Social, quando ele analisa uma aposentadoria e define se aquela pessoa tem ou não um direito, ele, na verdade, está abrindo a caixa do cofre sozinho. Daí a importância de você juntar os seus documentos de forma legível. A carteira de trabalho não pode ter rasura. Pessoal, cuidem bem dos seus documentos. O que eu já peguei de carteira de trabalho rasgada, carteira de trabalho com canetinha que deu para criança brincar. Então não é brincadeira isso. Isso é uma coisa séria, isso é uma coisa que deve ser guardada. É a história da sua vida laboral, da sua vida de trabalho. E aí quando a gente para pensar nessa questão, qualquer dúvida pode fazer com que aquele servidor não conceda aquele vínculo, ele não reconheça aquele vínculo de trabalho. Ah, doutora, mas não está tudo no sistema do INSS? Eu ouço muito isso. Mas está tudo lá no sistema? Gente, olha só, a aposentadoria, eu vou falar da aposentadoria que eu acho que é o benefício mais emblemático. É verdade. É algo que você demora 30, 35 anos, agora com a reforma vai demorar até mais do que isso para você conquistar esse direito. Há 35 anos atrás, há 40 anos atrás, não tinha computador, internet, banda larga é algo recente. Né? Eu ainda peguei aquela época da transição sem internet, aí foi para a placa de fax modem. Lembra? Ficava aquele barulhinho, a gente tentando se conectar, ficava o dia inteiro para tentar se conectar, só se conectava de noite. Então, quando você para pensar no passado, não tinha sistema. Na época existiam alguns bancos de dados, que é o CAGED, a RAIS, mas eles são bancos de dados muito frágeis. E hoje está acontecendo essa virtualização. Quem começa a trabalhar hoje vai ter toda a sua vida laboral lá no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é como, eu já expliquei para vocês em outros programas, é como se fosse um extrato de tempo. É como se você pegasse o extrato bancário da sua conta, você vê lá todas as entradas, os depósitos. No CNIS você vê todas as entradas de tempo que foram computadas, que foram efetivamente recolhidas e os vínculos que os empregadores anteriores e o atual declararam. Aí quando você pensa nessa questão que a vida ela vai mudando, as coisas vão se reinventando e a tecnologia vai avançando, não tem condição de você querer que um vínculo de 72, por exemplo, esteja no CNIS. Ele só vai estar lá se ele foi acertado. E aí pegue uma caneta, um papel, principalmente você que é meu colega, que atua na área. Vou falar aqui uma informação que poucas pessoas sabem.
Para quem paga carnê, para quem sempre pagou carnê, que é o antigo autônomo, é o atual contribuinte individual, já muitos anos já mudou isso, essa pessoa só tem registro no CNIS de 85, janeiro de 85 para frente. Então, carnê antigo, carnê antes de 85, ele não vai estar no CNIS. E os novos, pode acontecer de não estar também uma ou outra contribuição, um ou outro recolhimento. É bem comum. Mas aí, como é que o contribuinte vai provar que ele... Ele precisa da documentação. Essa documentação, ela prova da sua vida. Porque o carnê, por exemplo, ele tem aquele número, cada folhinha do carnê antigo, ele tem um número de identificação que hoje a gente chama de NIT. Então ele tem o NIT, antigamente era CI, vem escrito lá no carnê como CI, e vem a competência. O que é a competência? É o mês referente àquele pagamento. Então, essa documentação ela é fundamental. E aí, se você for fazer o seu pedido no Meu INSS, que é o portal do INSS hoje digital, os pedidos são eletrônicos, o que você precisa juntar? O que não está no CNIS. Você consegue baixar o seu CNIS, olha o seu extrato, olha, de repente eu trabalhei na empresa X ou na empresa Y, essa empresa não está no CNIS, então eu preciso provar que eu trabalhei. O que eu vou fazer? Eu vou mandar a digitalização daquele documento que prova, da carteira de trabalho. E não adianta mandar só da página, porque a carteira de trabalho, ela só tem identificação na primeira página. Na primeira que tem a foto, na segunda atrás que vem a qualificação civil da pessoa. Depois dali não diz que a carteira é sua. Então, você tem que entrar numa lógica. Existe uma lógica previdenciária aí. A pessoa que vai olhar, ele é um desconhecido. Ele não te conhece e não sabe quem é você. Não adianta você botar só aquela cópia daquele vínculo que você quer fazer prova. Já que ele não está no CNIS, aquilo vai ter que ser incluído. E a responsabilidade é do servidor que vai fazer essa inclusão. Então, você tem que mostrar para ele que ele pode incluir sem problema nenhum, que é uma informação correta, é uma informação fidedigna, e que existe lá a sua foto, a sua qualificação civil, seu nome, seus dados e tudo mais, e aí aquelas páginas que se seguem. E eu ainda vou além. Não coloque a digitalização só dessas 3 partes, coloque a da carteira toda. Sabe por quê, Zé Maurício? Muitas vezes a gente salva uma aposentadoria por causa das informações que estão lá atrás. Antigamente tinha alteração de salário, principalmente para a revisão da vida toda, tá, galera? Da revisão da vida toda, a gente pode depois falar a minha carteira tem isso, revisão de salário, né? Então, às vezes, se ele tem uma dúvida, ou de repente alguma letra não ficou totalmente legível, antigamente era aquela caneta tinteiro, era uma caneta que borrava, né? Não era caneta esferográfica. Se a gente pega uma carteira de 70, um vínculo de 74 com a caneta esferográfica, opa, vamos tomar cuidado com isso. Mas é pra gente que já está cascudo, já está na área há muito tempo. Então, voltando para o que a gente começou a conversar aqui, olha a responsabilidade que o servidor do INSS ele tem. Ele tem a chave do cofre. O presidente da República, se ele quiser comprar uma caneta, ele vai fazer uma licitação. Porque quando o governo ele precisa comprar alguma coisa, ele abre licitação. O que é isso? Exemplo, nós precisamos abastecer de canetas o Palácio do Planalto. Então, eles vão abrir uma licitação, as empresas que produzem, que vendem caneta, vão se habilitar e falar o preço, e aí eles vão avaliar qual empresa consegue atender melhor no menor, entre aspas, tá? No menor preço, porque avalia-se qualidade, avalia-se custo-benefício, uma série de outros fatores. Mas a licitação é um processo para isso. Na aposentadoria isso não acontece. Então o servidor ele olha, ele faz o cálculo, ele vê que aquela pessoa faz jus àquele benefício e ele implanta isso no sistema, é a matrícula dele. Lembrando que qualquer coisa que estiver errada é aquele servidor que vai responder para sempre. Né? Agora, doutora, já aconteceu algum caso de uma fraude, por exemplo, a pessoa usar a carteira de outro? Olha, tem um caso interessantíssimo, Zé. Infelizmente, a gente tem as pessoas boas e tem aquela maçã podre, e o justo às vezes acaba pagando pelo pecador, né? Porque por causa das más práticas, as pessoas justas são mal vistas. Uma vez no INSS deve ter uns 12 anos isso. Vi um rapaz com as carteiras de trabalho e o nome dele era, vamos botar aqui, como se fosse Edemar. E tava lá, as carteiras, os vínculos bonitinho, e ele tinha 2 carteiras, que tinha um monte de vínculo que estava no CNIS. Tinha uns vínculos que estavam no CNIS, os mais antigos não estavam. Sim. Eu falei do carnê, o carnê está no CNIS de 85 para cá em regra, e o vínculo de trabalho, ele é de 78 para cá. Antes de 78 não estava no CNIS, em geral, né? Às vezes até depois de 78 você precisa incluir, mas enfim. E aí essa pessoa vinha com essa carteira de trabalho, com as 2 carteiras lá, na época o processo era de papel, e
não batia. Na época eu estava aprendendo e o meu mentor, a pessoa que me ensinou grande parte do que eu sei, ele falava, tem alguma coisa errada com esse processo. Só que se você contasse o tempo, dava os 35 anos, na época eram 35 anos para o homem aposentar. Dava com sobra, assim, dava para ele dava quase 36 anos. Só que não estava batendo porque as duas carteiras, tinha lugar que ele estava trabalhando que não tinha condição dele, eram vínculos concomitantes. Exemplo, vamos supor que ele entrou em 1 de junho de 72 e saiu em 1 de dezembro de 72, mas em 1 de agosto de 72 ele estava em outro lugar e com a atividade, porque aí a gente olha até a atividade, com a atividade de 8 horas. Como essa pessoa trabalha nesses dois lugares em municípios distantes, com um vínculo de 8 horas e cada um numa carteira, e aquilo estava, sabe, mas a carteira não tinha elemento de fraude, não parecia ter, porque a carteira antiga ela era costurada, então até isso a gente olhava, porque para saber se descosturou a página do vínculo para costurar na outra, a foto tinha um carimbo que tem, né, as antigas tem um carimbo que transpassa a foto, então a gente olhava para ver se aquele carimbo ali está batendo, para ver se aquela foto não foi mexida. Foto antiga, a pessoa tirava com a data. Era bem interessante, porque vinha a fotinha da pessoa lá e vinha aquela data do lado da foto. Sim. Aí depois de um tempo não tinha mais, então você olha, pô, uma carteira, uma foto de 68, não tem a data, é estranho, né? Enfim. E aí, lendo o documento do Exército, que ele serviu, certificado de reservista, ele, o meu mentor lá, meu colega, na época, viu que ele tinha se acidentado quando saiu. Ele serviu durante um ano, e ele se acidentou, ele ficou com uma cicatriz na boca. E essa pessoa que ia lá tinha cicatriz na boca. E a gente olhava as carteiras, tipo assim, Edelmar Souza Ferreira, mãe, fulana de tal, pai, fulana, tudo batendo, mesma data de nascimento, mesmo, tudo batendo. E ele vinha com esse corte na boca. E uma carteira, ele tinha a foto com corte, e a outra carteira, expedida depois desse acidente, as duas carteiras expedidas um pouco depois do acidente. Uma tinha um corte, a outra não tinha um corte. E o cara que ia lá tinha essa cicatriz. E aí o meu colega falou, isso não tá batendo. Senta aqui, ó, vamos conversar. O que tá acontecendo com essa carteira aqui? Eu sei que não tá certo isso, me fala o que tá acontecendo. Ele tinha um irmão gêmeo, olha que interessante. Tentou usar a carteira do irmão gêmeo para poder se aposentar, e o nome de um era Edelmar Souza Ferreira, e o outro era Edemar Souza Ferreira. E aquelas letras, antigamente a caligrafia era muito bonita, né? Mas ela era desenhada. Sim, desenhada. E aí você não conseguia identificar esse detalhezinho do L. E eu falei, olha, Luiz, você conseguiu impedir uma fraude, uma coisa que traria um prejuízo para a instituição e seria a matrícula dele ali para sempre. E ele sabia que estava errado, um crime federal, né? Então, mas você nem denunciaram, né? Deixaram ele embora, vai embora. Não, cumpriu as formalidades legais, colocou um despacho no processo informando essa situação, porque aí um próximo concessor em uma outra agência, por exemplo, que fosse analisar o caso, poderia pedir a cópia do processo e saber que existia ali aquele risco, né? Então isso tudo fica muito claro. Toda decisão que o servidor dá, ela tem que ser fundamentada. Se ele vai ou não conceder um benefício, ele precisa dizer por que ele não está concedendo, ou por que ele está concedendo, e quais são os artigos da lei que ele está baseando. Então isso é importante. E o que ele viu ali naquele processo? Ó, conforme as carteiras de folha X a Y, número tal, conforme os carnês tal, integralizou tantos anos de trabalho, por isso ele faz jus aos artigos X e Y da lei tal. É assim que funciona. Então tem que ser fundamentada a decisão. Não adianta, muitas vezes acontece a gente pegar um indeferimento, gente, que não tem nada, não tem fundamentação. Isso não está certo. Só isso já seja um recurso. Tá? E agora eu vou falar para os meus colegas advogados. Eu sei que tem bastante advogado assistindo a gente. Muito feliz com o carinho de vocês também, meus queridos, meus alunos. E eu posso dizer para vocês o seguinte: a responsabilidade da gente, advogado, é tão quanto o servidor, porque quando você pega o seu cliente e você não tem o zelo, o capricho de apurar, de verificar se aquelas carteiras estão corretas, você vai ser responsabilizado por isso também, porque o advogado ele também tem fé pública. E ele, teoricamente, ele é um especialista da área que está se propondo a fazer um benefício, até porque ele tem a procuração do paciente, do cliente. Tem, e ele tem conhecimento técnico.